A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Quem não esteve aqui de manhã? Amém. Tinha um número bom de pessoas da parte da manhã. E nós vamos dar continuidade, né, àquilo que o Espírito Santo fez. Nós vamos dar continuidade. Eu convido aos irmãos, convido a igreja a estarem no último culto de suas vidas, na última oportunidade de ouvir o nome de Jesus. Deveria ser assim, porque é assim que o Senhor vê. Chegarmos à casa do Senhor como se fosse a última vez. Durante o nosso ministério, eu e Ariston, pregando em muitas igrejas. Uma vez o Senhor nos levou para pregar numa igreja muito bonita, assim como esta. Mas nessa igreja, durante a pregação, o Espírito Santo me deu uma percepção de algo muito difícil. Eu estava pregando como se estivesse com um peso. Uma pregação muito difícil de romper. E simultaneamente pregando, eu falando com o Espírito Santo, o que é isso? O Espírito Santo revelava no meu coração, seu filho, essa igreja não me ama. Ela ama ela mesma. Ela é completa. Meu Espírito deu todos os dons para operar nessa igreja. Mas ela é vaidosa. Ela não me ama. Você está sentindo o que eu estou vendo, o que eu sinto. Senti uma dor muito grande, uma angústia muito grande, irmãos. Glória a Deus que de manhã foi uma bênção. E vai ser assim também, vai fluir. Há corações sedentos aqui pela palavra. Amém? Só que não foi daquela vez, aquela noite não foi assim. Eu cheguei em casa, Ariston foi dormir, nós oramos, só que eu não fui dormir. 4 horas da manhã eu estava acordada, angustiada. Eu falei, Senhor, eu não quero pregar assim mais. Eu ainda não estava entendendo que o evangelho que eu estava pregando era aquele mesmo. Evangelho duro, desconfortável, não é de autoajuda, não massageia ego de ninguém. É como deve ser o martelo que esmiuça a pedra. Assim é a palavra de Deus. Que há muitos corações endurecidos aqui também. A palavra tem poder de esmiuçar o teu coração nessa noite. Mas naquele dia, naquela madrugada, eu falei assim, eu não quero pregar isso mais. Eu não quero mais o silêncio da igreja me olhando. Sem dar glória a Deus, aleluia. Dar uma rajada de língua estranha. Senhor, eu não quero isso mais. Me dá um evangelho mais fácil para pregar. Um evangelho mais fácil para ouvir. Um evangelho que eu posso escolher o que eu quero pregar. Eu fiz essa oração no domingo, segunda, 4 da manhã. Na segunda-feira eu fui para a casa do meu pai. Voltando da casa do meu pai, ainda com muita angústia. Falei com o Ariston, contei para o Ariston. E voltando da casa do meu pai, já era as 3 horas da tarde, eu vi um homem sentado na calçada, um senhor de idade, cambaleando, sentado. Eu não sabia se ele estava bêbado, se ele estava passando mal. Eu falei, amor, para o carro. E o Ariston parou, e eu desci correndo. Eu ajoelhei na calçada, aquele homem caiu nos meus braços. Eu falei, o senhor bebeu? Ele, eu não bebo. Caiu o isqueiro, o cigarro do bolso dele. Eu vi que o rosto dele ficou muito vermelho, os lábios roxos e o resto do corpo branco como uma cera. E o peito endureceu. Ele estava tendo um infarto. Eu falei, moço, o senhor crê em Jesus? Ele falou, eu creio. Mas um som de uma voz muito agoniada, agonizando pela dor.
E ele fechou os olhos, apertava os olhos. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, salva este homem. E quando eu falava Jesus, ele abriu os olhos. E ele fechava de novo. Eu falei, em nome de Jesus, salva este homem, Senhor. Alcança a alma deste homem, ó Pai. E ele abriu os olhos. E quando ele abriu os olhos, o Senhor me mostrava a alma dele. E eu pude ver que ele conhecia Jesus. Ele conhecia aquele nome. Um dia ele ouviu falar. 1 hora depois, aquele homem morreu. Aquele homem partiu. Mas meu coração foi muito confortado, porque naquele momento, naquele último momento da vida dele, pela graça maravilhosa do amor de Deus, ele foi salvo. Aquele homem foi salvo. Depois eu fui saber que há 20 anos a irmã dele orava por ele. A irmã dele nunca havia desistido dele. Deus não esquece das nossas orações. A gente se esquece. Eu passei 1 semana com o olhar daquele homem na minha memória. Eu não consegui esquecer a alma daquele homem. 1 semana, segunda-feira, eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso seguir minha vida. Algum propósito desse olhar, algum propósito dessa memória que não passa? O Senhor quer ter alguma coisa para me dizer, Pai? 1 semana que eu demorei para poder orar. Eu orei assim, o Senhor me respondeu, filha, você fez uma oração às 4 horas da manhã. Eu esqueci da oração que eu fiz. O Senhor não. Ele não se esquece. Você me pediu um outro evangelho para pregar. Você me pediu um evangelho mais fácil para ouvir. Aquele homem morreu nos teus braços, ouvindo pela última vez o nome do meu filho. É este evangelho que eu quero que você pregue. Que a minha igreja ouça pela última vez o nome do meu filho. Você viu a alma da minha igreja. Foi isso que eu te mostrei, filha. A minha igreja está agonizando longe de mim. Nunca mais conversei esse assunto com Deus. E o Senhor me deu uma palavra nessa noite. Mas antes de eu pregar essa palavra, o Senhor mandou confrontar duramente o pecado. Deus tem nos mostrado que o pecado da igreja brasileira tem chegado até Ele de uma forma que Deus tem sofrido. Deus tem sofrido os nossos cultos, igreja. Como diz Isaías, como diz Amós, eu não suporto mais as vossas festas, os vossos cultos solenes, que levantam as mãos para mim, mas mãos sujas, que não se arrependem dos seus pecados. Quantas vezes temos dado ao Senhor um culto falso? Sentimos muito bem com as canções. Isso até é explicado. As canções são lindas. Deus habita no meio dos louvores. Mas há uma coisa também cientificamente comprovada, que as músicas, elas produzem em nós, elas fazem com que a endorfina que nós temos, um hormônio natural que produz prazer, alegria, a música estimula isso. Por isso que muitas igrejas estão se perdendo nos cultos, cantando 1 hora e meia. Quantas vezes entramos em igreja para pregar que nós temos 15, 20 minutos? Cantaram quase 2 horas. Isso é uma vergonha. Mas é isso que a igreja quer. É gostoso. Meu esposo é músico há 30 anos. E uma das portas de entrada que o diabo tem entrado nas igrejas é pelo ministério de louvor. E não existe ministério de louvor. Mas costumamos dizer assim, pelo ministério de louvor. Os músicos que estão aqui não estão entendendo o que eu estou dizendo. Temos que vigiar muito.
Porque dentro do mesmo grupo, o grupo de louvor, eu fiz parte muitos anos. Quanta contenda, quanta discórdia, quanta disputa, quanta porfia, quanta inveja. Isso tudo tem chegado ao Senhor. Depois subimos aqui, cantamos, adoramos ao Senhor. Igreja, nós estamos tendo a oportunidade de mudar isso. Através do arrependimento. Através de um coração arrependido e contrito diante do Senhor. O Senhor quer transformar o nosso culto a Ele. Que seja um culto verdadeiro. Que não seja um culto falso. Muitos adoraram o Senhor aqui em verdade, em espírito. Mas muitos nem sentiram a presença do Senhor aqui. Mas Ele está aqui. Mas o que nos impede de sentir a presença do Senhor é o pecado. Por isso que ele tem que ser combatido no púlpito. E nós só vamos entender a graça maravilhosa de Deus, o amor dele, em entregar o seu único filho por nós naquela cruz, quando compreendermos o câncer que o pecado é, o quão maligno o pecado é nas nossas vidas. E ele nos separa de Deus. Ele rouba a nossa alegria da salvação. Davi, enquanto escondeu do Senhor, não temos nada, não tem como esconder do Senhor. Mas enquanto ele não confessou ao Senhor os seus pecados, que pesava sobre ele, enquanto ele não se arrependeu verdadeiramente, não é decepção, não é remorso, é arrependimento. Enquanto ele não se arrependeu verdadeiramente, ele diz que os seus ossos doíam. Ele enfermou, o pecado enferma, queridos. Há muitas doenças físicas que a origem está na enfermidade da alma. Quando o nosso corpo adoece por causa de pecado não confessado. E ele dizia que a mão do Senhor pesava sobre ele dia e noite, e o seu humor se tornou em sequidão. Olha o que o pecado faz. Não adianta esconder. Aquilo que nós enterramos vivo não morre. Precisamos confessar os nossos pecados a Deus. E confessar também aqueles a quem nós ofendemos. E pedir perdão. E estarmos prontos para perdoar. Temos que combater o pecado na nossa igreja. Entre nós. Perdoarmos as ofensas, pedirmos perdão por termos ofendido. Não temos como fugir do Mateus 18. Quando Jesus discorre aquela parábola do credor incompassível, ele foi perdoado de uma dívida imensa, imperdoável, de 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos, igreja? Um talento é 35 quilos de ouro. 10.000 talentos, 350.000 quilos de ouro. Aquele homem precisaria de 150.000 anos de trabalho para pagar aquela dívida. Ele não tinha como pagar. O rei se compadeceu dele e rasgou a dívida dele. O liberou da presença dele sem culpa, sem dívida, sem condenação. Ele foi embora. Mas quando ele encontra um conservo dele que devia só 100 denários. O que são 100 denários? Um denário é o salário de um dia de um judeu, naquela época. Ele pagaria com 3 meses e 10 dias. Aquele homem não perdoou. Ele tinha acabado de ser perdoado. Ele não perdoou aquele outro. Colocou ele na prisão. O rei soube disso, mandou chamar aquele credor incompassivo e falou: eu te perdoei. E Jesus conta que o rei lançou aquele homem, entregou a ele aos atormentadores, aos verdugos, aos atormentadores. E Jesus disse: aquele quem não for perdoado, aquele quem não perdoar, meu Pai não perdoará.
Quem não perdoar de todo o coração, meu Pai não perdoará. Aí a gente vê um tanto de gente atormentada, perturbada, com a vida estagnada, crente, porque não consegue perdoar. O perdão não é um sentimento, o perdão não é uma opção, o perdão é um princípio. Semana que vem vocês vão entrar numa escola falando sobre princípios. Princípios de Deus. Não tem como mudar os princípios de Deus. Como nós vamos viver na presença de Deus sem o perdão dEle? Deus não muda a palavra dEle. Se você não está perdoando quem te ofendeu, você está longe da presença de Deus. Ainda que você venha cultuar. Ainda que você cumpra a sua agenda. É isso que Deus não suporta mais. Ele conhece os nossos corações. Mas Ele está aqui para te ajudar. Ele não desiste da sua igreja. Nós damos muito trabalho para o Espírito Santo. Mas Ele nunca desistiu da sua igreja. Ele morreu por ela. Jesus morreu por ela. O que vamos fazer então? Ele só quer o nosso coração. Aquilo que o pastor leu hoje de manhã. Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito? Só tem uma coisa. Só tem uma coisa. Beber o cálice da salvação. Viver a alegria da salvação. É isso que Deus quer. Que possamos gozar dessa alegria de sermos salvos. Você não sente essa alegria mais. Essa é a maior bênção da nossa vida, igreja. Que possamos sair daqui com os nossos pecados arrependidos e confessados diante de Deus. E com a oportunidade única de voltar e pedir perdão àquele a quem você ofendeu. E perdoar aquele que te ofendeu. Precisamos estar inteiros nas mãos do Senhor. Porque é uma mão que pesa sobre você dia e noite, você não percebeu? A perturbação que está na tua cabeça. É Bíblia, irmãos. É fato. Visto. Queremos muito Jesus para essa vida. Há muitos que colocaram a sua esperança em Jesus para essa vida. Eu não estou falando que colocou a esperança na macumba, no ocultismo, na feitiçaria, no dinheiro. Não, a palavra fala que colocou a esperança em Jesus para essa vida. É o mais miserável dos homens. A nossa esperança tem que estar em Jesus para a vida eterna. E quando ela está na vida eterna, a nossa vida eterna começa agora. Com toda sorte de bênçãos que há em Cristo Jesus nas regiões celestiais. É a palavra que nos diz isso. Vamos ler Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no verso 5. Capítulo 2, verso 5. Amém? Carta de Paulo aos Romanos, a igreja que estava em Roma. Uma igreja que Paulo não conhecia ainda. Uma igreja que não foi ele que fundou. Provavelmente foram cristãos que estavam no dia do Pentecostes e foram alcançados por Cristo. Voltaram para Roma e nasceu a igreja em Roma. E Paulo estava muito desejoso de conhecer essa igreja. Então ele escreve uma carta magna, uma das cartas mais completas, nas maiores cartas de Paulo. Ele escreve aos crentes que estavam em Roma. E nessa carta ele comunica todos os assuntos mais importantes da vida cristã. Uma carta que vale a pena você estudar. Vale muito a pena você ler e compreender
aqui sobre a justificação, a fé, a salvação, o julgamento, a ira de Deus, o juízo, a vida eterna, as obras, os dons, o papel da igreja. Uma coisa linda. Então, Paulo estava escrevendo, então, aos Romanos, essa carta. E ela é tão séria. E ela diz assim, a parte que nós vamos trabalhar está aqui. Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, ou seu procedimento, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Esse texto está num contexto aqui de uma contenda muito grande dos judeus com os outros crentes, julgando ser melhores do que eles. Crentes moralistas, que por causa da religiosidade se julgam melhores. Onde Paulo então vai explicar, olha, ninguém vai ser julgado pelos seus méritos, ninguém vai ser julgado pela sua carteirinha de membro, ninguém vai ser julgado pelo seu dinheiro, ninguém vai ser julgado pela sua cor, pela sua religião. Paulo está tratando aqui de um dos assuntos mais sérios, mais pertinentes da vida do ser humano. Paulo está tratando da nossa vida eterna. Um fariseu chegou perto de Jesus, um doutor da lei, preocupado com a vida eterna. Mestre, como faço para herdar a vida eterna? Essa é a questão mais séria da nossa vida, igreja. Nós somos eternos. A nossa alma é eterna. Não tem como nós esquecermos disso. Diante de uma vida tão breve, onde os anos passam tão rápido. Temos aqui crianças, adolescentes, temos jovens. E todos os dias nós vemos adolescentes morrerem, crianças morrerem, jovens morrerem. Muitas vezes adolescentes que vêm para a igreja porque são trazidos pelos pais. Jovens que estão na igreja porque os pais trouxeram, mas nunca tiveram uma experiência com o Senhor. Não tem uma experiência de salvação com Deus. E está diante de nós a vida eterna. E Jesus fala, louco é quem acha que tem um amanhã. Para quem tesouras a tua alma? Para quem está guardando a tua alma? Quando a pedires, para quem a darás? É disso que Paulo está tratando. Só que Paulo ele escreve uma coisa aqui sobre a ira de Deus. E no capítulo 1, do verso 18, já fala que o céu já revela a ira de Deus. Eu vejo Deus como se estivesse com uma mão aplacando a sua ira total, que vai ser despejada no inferno, sobre o diabo, os seus demônios e todos aqueles que não creram em Cristo Jesus. Ele aplaca com uma mão, com a outra mão ele está chamando ainda.
logo. Hoje ainda é tempo de salvação. Hoje ainda a porta está aberta. Hoje ainda, quem crê no meu Filho terá a vida eterna. Mas a palavra diz que o céu já está revelando a ira de Deus. Ela já está sendo manifesta e nós podemos perceber isso. Em tantas tragédias, há tanta dor no mundo, há tanto sofrimento, há tantas perdas, tantas doenças, tanta fome. Nós temos 34 mil pessoas morrendo de fome por dia. Quantas pessoas nós vimos aqui na encenação? Quantos irmãos nossos morrendo todos os dias por amor ao Evangelho? Nós podemos sentir isso, porque está para justo, está para o ímpio, as enfermidades, as fatalidades, as tragédias. Assim como o sol e a chuva estão para o ímpio e para o justo. Você pode fechar os seus olhos para não ver isso e ficar na sua zona de conforto. Mas há uma coisa que você pode perceber dentro de você, uma angústia, uma tristeza que você não entende muitas vezes, uma opressão, a falta de esperança muito grande. Isso são lampejos da ira de Deus, igreja. Isso é o prenúncio do que virá. Essa pregação é tão séria. Ela diz respeito à sua eternidade. Prenúncio de uma ira. Que Jesus lá no Getsemane, agonizando, suando sangue, ele falou: Pai, passa de mim este cálice. Jesus não estava revendo a cruz não, igreja. Nosso Cristo não teve medo da cruz nem por um momento. Ele sabia tudo, ele veio para isto, ele veio para morrer. Ele veio para nos salvar. Antes da fundação do mundo, a sua morte já foi conhecida. Antes que houvesse luz, houve cruz. Antes que houvesse cruz, houve perdão. Ele estava revendo com Deus, beber o cálice. Que cálice? O cálice da ira. Ele tomaria tudo. Toda a condenação sobre nós, sobre o mundo. As nossas transgressões, os nossos pecados. Ele tomaria tudo. A maldição viria sobre ele, se faria maldito no madeiro. Um justo, perfeito, Cordeiro, Santo de Deus. Um Deus que se fez homem. Andou entre nós, sujou seus pés, comeu a nossa comida. Vestiu as nossas roupas. Sofreu o que não precisava ter sofrido. Para nos ensinar a vencer. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não é outra coisa, não é outra pessoa, é Jesus. Ele é seu alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o fardo desse mundo é pesado, igreja. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Olha que convite, igreja. Ele venceu para te dar isso. Ele não queria tomar o cálice, porque o cálice iria separá-lo do Pai. Pela primeira vez na eternidade, desde o princípio. Pai e filho iriam se separar. Mas por quê? Por causa do pecado, igreja. Nem do filho o pai suportou. O filho se tornou maldito por causa do pecado. É isso que está sobre nós. Se nós não crermos em Jesus, que é o único caminho que leva a Deus.
Não há outro caminho, é Jesus. Pai, Deus meu, por que me abandonaste? É por isso que ele revia o cálice. Ele tomou tudo para aquele que crê nele. Está livre dessa ira vindoura. Essa ira vindoura que nós já estamos vendo o prenúncio dela. Nós temos a oportunidade. Deus é tão maravilhoso. Ele é justo. Ele faz justiça. E trouxe você nesta noite para te dar esse alívio. Para que você compreenda a luz do Evangelho. Para onde está indo a tua alma. E Paulo fala que Deus vai julgar. Naquele dia. Ele vai julgar pelo nosso procedimento. Seremos julgados pelas nossas obras. Pelo nosso procedimento. Por aquilo que temos feito. Pelas escolhas que temos feito. Pela semente que temos semeado. Pelo caráter que é formado resultante disto. Seremos julgados pelo nosso procedimento. Está escrito aqui. Aqueles que procederem fazendo o bem, alcançará glória, honra e vida eterna. Aqueles que procederem fazendo o mal, alcançará a ira do Senhor e indignação. Deus se importa. A forma que você trata a sua vida, da forma que você trata o seu corpo, a forma que você trata o seu casamento, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, o casamento do outro, o seu tempo, tudo isso está sendo contado diante de Deus. Nós não escaparemos disso. Mas como assim seremos julgados por obras, Maristela? Está contradizendo. A palavra diz que somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. Não, e Paulo não está se contradizendo. Porque logo no capítulo 13 vai falar da justificação. Somos salvos pela graça mediante a fé. E ele não está também no contra Tiago. Que Tiago fala da fé com obras, que a fé sem obras é morta. Os dois estão falando a mesma coisa, queridos. Porque quem tem uma fé verdadeira, a fé que salva, é a fé que muda a igreja. É a fé que muda a sua vida. E essa fé só vem de um evangelho verdadeiro, genuíno, simples, poderoso. Para trazer fé ao seu coração, uma fé com poder para mudar a sua vida, mudar o seu procedimento, mudar o seu caráter. E quem tem essa fé verdadeira, esse crente dá fruto. As suas obras também são santas, são movidas pela fé. Por isso que Tiago fala, mostre-me tua fé que eu te mostro as minhas obras, porque a fé sem obras é morta. Quem foi salvo pela fé em Cristo Jesus, tem fruto, tem obras. Está pronto para ser julgado pelo procedimento. Vocês estão entendendo isso, igreja? É a fé que vai fazer tudo na tua vida, a fé em Cristo Jesus, somente nele. É através dessa fé que na hora que estivermos diante do justo juiz, ele conhecerá a árvore pelos frutos. Somos indesculpáveis, igreja. Não podemos terceirizar aquilo que é nossa responsabilidade diante de Deus. Como eu disse pela manhã, há 30 anos nós temos vivido no Brasil
Um evangelho que nós temos importado dos Estados Unidos há muitos anos, com muito sofisma, com muito triunfalismo, humanismo. Os Estados Unidos deixou de ser uma nação cristã há décadas. Ela bebe iniquidade, ela vomita imoralidade, igreja. E as igrejas estão trazendo de lá o evangelho pragmático. Que evangelho é este? O pragmatismo não pergunta se é certo ou se é errado fazer as coisas na igreja. Só uma pergunta: funciona? Vai aumentar? Vai crescer a igreja? Vai atrair as pessoas para cá? É um movimento de crescimento de igrejas que invadiu o Brasil. E junto com esse movimento de crescimento de igrejas veio o movimento de batalha espiritual, onde muitos estão tão cegos que aprenderam então que não é mais pelos seus erros, que não é mais o seu pecado, mas é o pecado do seu pai, do seu avô, tataravô. É maldição hereditária. Está na Bíblia. Eu, Senhor zeloso, visitarei a iniquidade do pai ao filho, até a terceira, quarta geração. Pelo amor de Deus, vamos colocar isso no contexto, igreja. Está falando da idolatria. Idolatria. Os pais que não ensinam seus filhos o caminho que devem andar no Senhor, com certeza esses filhos vão ensinar para os seus filhos, que vão ensinar para os seus filhos, que vão estar longe do Senhor, sim. Isso vai aborrecer o Senhor, sim. Mas logo após esse texto, Deus fala que aquele que me ama, que aquele que guarda os meus mandamentos, por milhares de vezes eu o visitarei com bênçãos. A palavra de Deus fala em Ezequiel que o filho não levará o pecado do pai, que o pai não levará o pecado do filho. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Eu encontro com pessoas que vêm falar comigo, mas se ela descobrir porque a minha vida não dá certo. Foi feito um mapeamento espiritual de descobrir onde é que estão os demônios. Estão na minha geração. Só que eu louvo tanto a Deus que, em especial uma pessoa, eu conhecia ela. Eu falei, peraí, como é que é? É que eu ouvi uma ministração de fulana de tal, muito famosa. Ela foi a percussora aqui, depois de Peter Wagner. Ela estudou na escola dele e disseminou isso no Brasil. Hoje tem muitos aí terceirizando a culpa, o pecado, para os demônios, para os pecados dos pais. Eu falei assim, peraí, não é por aí não. A sua vida não está desse jeito, porque a sua mãe, a sua avó, a sua tataravó lá atrás, foi feito esse mapeamento e descobriu o demônio. Não. Apóstolo Paulo fala aos Coríntios, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não vem colocar culpa em ninguém, não. Eu conheço você. Teu casamento está dando errado, ó. Porque você é uma mulher insubmissa. Você é uma mulher que não obedece a palavra de Deus. Por isso os divórcios. Por isso vai e volta. Por isso não é feliz. E quanto aos seus pais, e essa mágoa, ela foi confessando para mim. Odiava, cresceu odiando os pais. Porque os pais disseram não para ela na adolescência. Que os pais veem coisas que os filhos não veem. E nós dissemos não para os nossos filhos, da mesma forma que Deus também nos diz não, porque nos ama. Aí os filhos se revoltam, né? E ela se revoltou. E dessa desobediência ela colheu um aborto. E ela não perdoou mais a mãe, o pai.
os pais e foi descobrir que era maldição hereditária na família. Eu falei, você não honrou seus pais, você descobriu um outro princípio. Na honra, na desonra não tem honra. Os filhos que não honram seus pais vão viver que vida? Que vida que vocês acham que os filhos que não honram os pais vivem? Uma vida medíocre. Sem as promessas do Senhor. Aí ela foi entendendo que ela precisava confessar a Deus, parar de terceirizar o pecado dela, pedir perdão aos pais, pedir perdão ao esposo, se perdoar e começar a viver uma vida em Cristo Jesus, sem culpa, sem dolo, sem condenação. Queridos, ela fez isso. E há poucos dias eu estive com ela, mandei uma mensagem para ela, perguntando como ela estava. Sabe o que ela disse? Que Deus tirou um peso das costas dela. A palavra faz isso. O diabo quer que você vá por esse caminho mesmo. Quer que você não entenda isso. Quer que você coloque a culpa no outro. Todo mundo é errado, só você está certo. Está tudo dando errado, todo mundo tem que mudar, menos você. Querido, você quer mudança? Comece por você. A fé que te salva é a fé que te muda. A fé faz isso, queridos. Sejam livres hoje de toda a condenação, de toda a acusação do diabo sobre a sua vida. E viva uma vida livre, porque Jesus tomou o cálice da ira. Você foi justificado na cruz. Muitos estão à vontade para ouvir essa palavra, porque sabem que o procedimento, que as obras conferem com a vontade de Deus para suas vidas. E não vem o dia que estarão diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Entra para o gozo do seu Senhor. E eu vi isso da boca do Senhor. Onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrima. A morte morreu na cruz. E Cristo não morreu em favor dos mortos, Ele morreu em favor dos vivos. E Ele ressuscitou. Está voltando, Ele vem. Só que muitos aqui não estão à vontade para ouvir isso. E essa noite o Espírito Santo está falando com você. Fica de pé, igreja. Feche os teus olhos.